Neste vídeo eu vou te provar que o seu cérebro está te sabotando para alcançar o sucesso. Isso mesmo, ele não quer o sucesso. Entendendo isso, você nunca mais vai olhar para a procrastinação, a ansiedade e a autossabotagem da mesma forma. Porque talvez o problema não seja preguiça, talvez o problema seja que a sua mente aprendeu que crescer é perigoso. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o último ponto explica por que algumas pessoas simplesmente travam quando começam a dar certo, jogam tudo fora. E antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual parte mais bateu em você. Ah, e não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que parece estar lutando contra si mesmo sem perceber. Porque o que eu vou te mostrar aqui muda completamente a forma como você entende a própria mente. A maioria das pessoas acredita que o cérebro humano foi feito para conquistar o sucesso, mas isso é uma grande mentira. O cérebro humano foi feito para sobreviver, e existe uma diferença gigantesca entre sobreviver e evoluir. O sucesso exige exposição, risco, mudança, incerteza, julgamento, possibilidade de rejeição. E para o seu cérebro, isso tudo parece ameaça. É por isso que muitas pessoas dizem que querem o sucesso, que querem crescer, mas começam a se sabotar quando as oportunidades aparecem. Elas procrastinam, travam, ficam cansadas, perdem clareza, criam distrações, arrumam desculpas aparentemente lógicas, mas que são ilógicas. E o mais perigoso, elas acham que o problema é falta de disciplina, mas não é. A maioria das vezes é o seu sistema nervoso central tentando evitar desconforto emocional. O seu cérebro não pergunta, isso vai me fazer vencer? Ele pergunta, isso vai me manter seguro? Isso vale a pena? E na maioria das vezes, ficar pequeno parece mais seguro do que crescer. Pense numa criança que cresceu sendo criticada o tempo inteiro. Toda vez que ela tentava aparecer, vinha julgamento. Toda vez que ela errava, vinha culpa, vergonha, punição. O cérebro aprende uma lição, uma associação invisível. Se eu me destacar, eu sofro. Anos depois, essa pessoa adulta diz que quer o sucesso, mas quando chega perto de crescer, o corpo entra em alerta, ansiedade, procrastinação, síndrome do impostor, perfeccionismo, autocrítica extrema. Percebe o paradoxo, a confusão, o conflito? A pessoa quer vencer conscientemente, mas emocionalmente ela ainda associa crescimento com dor e, inclusive, isso faz ela perder o tesão. E aí acontece algo assustador, ela só sente trabalho. Ela começa a destruir as próprias oportunidades sem perceber. Talvez por isso você comece projetos animados e perca energia no meio. Talvez por isso você pense demais antes de agir. Talvez por isso você sinta a necessidade absurda de aprovação. Talvez por isso você viva cansado mentalmente, porque o seu cérebro não quer necessariamente o futuro, ele quer o familiar, mesmo que o familiar esteja destruindo você. E isso explica uma coisa que quase ninguém percebe. O ser humano não é viciado apenas em prazer, ele também pode ficar viciado em padrões emocionais conhecidos, como o de defesa, inclusive sofrimento conhecido, porque o previsível gera a sensação de controle. Ah, eu já sei o que vai acontecer. Por isso tem gente que reclama da própria vida, mas inconscientemente recria os mesmos cenários, recria os mesmos relacionamentos, a mesma ansiedade, a mesma autossabotagem, a mesma procrastinação, a mesma dúvida. O cérebro pensa, pelo menos eu sei sobreviver aqui. Agora presta atenção nessa parte, porque ela é uma das mais importantes desse vídeo. O seu cérebro economiza energia o tempo inteiro. E mudar exige energia. Criar novos resultados exige energia. Aprender algo novo exige energia. Se expor exige energia. Por isso o seu cérebro ama hábitos automáticos, ama repetição, ama atalhos. E é exatamente aqui que muita gente se perde, porque ela espera sentir motivação para agir. Mas o cérebro raramente entrega motivação antes da ação. A
maioria das vezes, a clareza aparece depois do movimento, não antes. E bem provavelmente, você está esperando confiança para fazer algo, mas a confiança só vai aparecer depois que você fizer. E olha que loucura, quanto mais importante algo é emocionalmente, maior pode ser a resistência interna. É por isso que às vezes você consegue fazer coisas simples, mas trava nas coisas que poderiam mudar a sua vida, mudar o seu jogo. Postar um vídeo, abrir uma empresa, encerrar um relacionamento, mandar aquela mensagem, impor limites, falar em público, cobrar o valor justo, começar um novo projeto, porque o cérebro entende, se isso der errado, vai doer. Então ele cria mecanismos sofisticados de fuga e eles nem sempre parecem fuga. Às vezes parecem produtividade. Você se organiza mais, você planeja mais, você lê mais, estuda mais, pesquisa mais, pensa mais, pergunta mais, mas executa pouco ou quase nada. E o mais assustador, a pessoa acredita que está evoluindo quando, na verdade, está só evitando sentir desconforto. Agora vem uma dica que pode expandir completamente a sua mente. Pare de perguntar como eu fico motivado e comece a se perguntar o que o meu cérebro está tentando evitar de sentir. Essa pergunta muda qualquer jogo, porque atrás da procrastinação existe medo, existe culpa, existe ansiedade, existe perfeccionismo. Atrás do perfeccionismo, muitas vezes existe vergonha. Atrás da necessidade de agradar, muitas vezes existe medo da rejeição. Atrás da ansiedade, muitas vezes existe hiperantecipação de ameaça. E enquanto você tenta resolver tudo apenas com força de vontade, a raiz emocional continua intacta. É como cortar as folhas de uma árvore achando que resolveu a raiz. E talvez agora você esteja entendendo por que algumas pessoas trabalham tanto, mas continuam presas nos mesmos e velhos padrões. Porque isso vai doer. Porque conhecimento não muda automaticamente o sistema emocional. Você pode entender racionalmente o que precisa fazer e ainda assim sentir um baita de um bloqueio absurdo na hora de agir. Porque o corpo emocional continua vivendo como se estivesse em perigo. E isso não é fraqueza, é apenas um condicionamento. O seu cérebro aprende por repetição emocional, experiências repetidas, estados emocionais repetidos, pensamentos repetidos, tudo isso moldando a forma como você reage e interpreta o mundo. Então talvez o verdadeiro sucesso não seja apenas conquistar coisas, talvez seja ensinar o próprio sistema nervoso que crescer não é perigoso. Que se posicionar não significa abandono, que errar não significa humilhação, que ser visto não significa ataque, que mudar não significa perder amor. Porque enquanto o seu cérebro continuar associando evolução com ameaça, ele vai continuar puxando você de volta para o mesmo lugar, mesmo que conscientemente você queira sair dele. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas passam anos e anos tentando mudar de vida, mas acabam repetindo os mesmos ciclos invisíveis. Porque ninguém ensinou ela a olhar a raiz emocional dos próprios padrões. Então comenta aqui embaixo qual padrão você percebeu em você e compartilhe isso com alguém que vive dizendo que quer crescer, mas parece estar lutando contra si mesmo, porque às vezes o maior obstáculo entre você e a vida que você quer não é a falta de capacidade, é apenas um cérebro tentando te proteger de dores que já deveriam ter sido processadas e eliminadas há muito tempo. Mude a sua mente que tudo vai mudar na sua vida.